Olá, você que está me assistindo, eu sou o Carlos Adriano, eu quero fazer um momento de reflexão com você aqui hoje. Vamos falar sobre o verdadeiro cristianismo. O tema desse artigo, ele está baseado no Evangelho de Lucas, capítulo 10, que fala sobre a parábola do bom samaritano. É uma parábola muito conhecida. Bom, a parábola do bom samaritano, ela caracteriza um altruísmo ou uma ação do bem que é usada até mesmo nas falas corriqueiras do dia a dia das pessoas. E até mesmo aquelas pessoas que não conhecem a Bíblia costumam usar esta parábola do bom samaritano. Em certa ocasião, um perito da lei de Moisés perguntou a Jesus: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus responde com outra pergunta: o que está escrito na lei? Como você a interpreta? No caso, o perito da lei disse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a ti mesmo. Respondeu o homem. Disse Jesus: respondeste corretamente. Faça isto e viverá. Mas o homem, não satisfeito com aquela resposta, perguntou a Jesus: Jesus, quem é o meu próximo? Disse Jesus: um homem descia de Jerusalém a Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no, deixando-o quase morto. Aconteceu de estar descendo pela mesma estrada também um sacerdote. Quando viu o homem machucado e caído, passou para o outro lado, desviou. Assim, também um levita, que passando pelo mesmo caminho, também desviou. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem ferido, e quando o viu, teve piedade. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou o homem sobre o seu próprio animal, levou para a hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo-lhe: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Então disse o perito: aquele que teve misericórdia dele, óbvio. Então Jesus respondeu: vai e faça o mesmo. Querido, o título deste artigo, desta lição, fala a respeito do verdadeiro cristianismo. Ora, se é verdadeiro, pressupõe-se que existe o falso. Não no sentido de que este é o certo ou aquele é o errado, ou este é o legítimo e aquele não. O que eu estou falando diz sobre compreensões diferentes da palavra de Deus, sobre o que significa ser cristão. Há muitas pessoas que dizem ser cristãos, mas muitas não inspiram um desejo de ser parecido com Jesus. Há muitos que, a despeito de se dizerem cristãos, vivem uma vida preocupada apenas com seus próprios interesses. Pessoas que não procuram saber se o outro está bem, se está machucado, se está necessitado, se está feliz. Não se preocupe com o bem-estar do outro. De fato, isto não pode ser chamado de cristianismo genuíno. Talvez estas pessoas possam ser chamadas de um bom religioso, assim como era o perito da lei. Essas pessoas estão numa igreja, às vezes ajudam, trabalham, participam, mas a questão é, se o cristianismo verdadeiro, bíblico, nos transforma em pessoas mais parecidas com Jesus, as pessoas que convivem conosco deveriam enxergar em nós o rosto de Jesus. Nas nossas atitudes, palavras, bem como nossos erros, fragilidades e até mesmo nos nossos pecados, as pessoas deveriam enxergar Jesus. Como assim? Por que as pessoas enxergariam Jesus em nós
no nosso próprio pecado, mas, enfim, na nossa própria reação. O fato é que o cristão, o Filho de Deus, ele vai pecar. O Filho de Deus, ou o cristão, ao errar, a forma que ele corrige o erro ou o pecado que ele comete reflete a relação dele com Deus. Então, por exemplo, quando um cristão ofende alguém, ele pede perdão. Isso é uma forma como lidamos com o pecado. Então, essa maneira de lidar com o pecado demonstra se estamos exercendo o verdadeiro cristianismo bíblico ou apenas praticando mais uma religião. Nesse caso, eu gostaria de listar aqui três coisas erradas que as pessoas que, como o perito da lei, apenas pratica uma religião. Três coisas que demonstram que a pessoa está praticando apenas uma religião. Número 1, definição incorreta de cristianismo. Na parábola, Jesus respondeu a uma pessoa que já sabia a lei. O perito sabia a resposta na ponta da língua, mencionando Deuteronômio 6,4 e também Levítico 19. O problema é que a definição de quem era o seu próximo é que estava errada. Havia uma definição rabínica entre os judeus de que o próximo de um judeu seria outro judeu, somente outro judeu. Logo, aquele perito na lei entendia que a vítima do assalto, no caso um samaritano, não era a sua responsabilidade. Ele entendia que não era sua obrigação se relacionar com a dor daquela outra pessoa. A lição que Jesus estava passando era de que aquele entendimento estava errado. Devemos ter cuidado, pois a nossa religião pode nos dar a falsa impressão de que o nosso próximo é somente aquele que pertence à nossa religião. O segundo erro que a pessoa demonstra estar praticando somente uma religião é espiritualidade equilibrada. Há pessoas que, sob o pretexto da santificação, estão querendo ser mais espirituais do que humanos. O sacerdote e o levita da parábola talvez pesaram a questão dos ritos mosaicos. Eles não imaginaram que chegar perto do ferido, dar amor, carinho, cuidado, era muito mais espiritual do que cumprir ritos religiosos. A religião me torna pior quando ela me desumaniza. Jesus quer se manifestar em você nos ambientes em que você frequenta, trabalho, escola, vizinhança. Não há espaço para Deus agir através de sua vida quando você se encontra desconectado das pessoas ao seu redor. Jesus, quando curava as pessoas ou realizava seus milagres, ele não perguntava qual era a religião daquelas pessoas. Então tem um terceiro ponto que demonstra que nós podemos estar praticando apenas uma religião. E o terceiro ponto é: cristianismo tem preço. Cristianismo está diretamente relacionado com a graça. A graça foi de graça para quem recebeu, não para quem doou. Deus pagou o preço ao enviar o seu único filho para morrer na cruz. O samaritano, ao decidir ajudar o homem ferido, teve que interromper a sua viagem. Talvez atrasou seus negócios ou a sua chegada em casa. Ele pagou um preço. Talvez nós não queiramos ajudar o nosso próximo para não ter que pagar preço. Que preço? O preço de interromper a nossa agenda. Depois de parar, o samaritano cuidou das feridas. Pagou mais um preço. Ou seja, teve que se sujar de sangue. Depois utilizou dos seus medicamentos. Depois colocou o ferido no seu próprio animal, provavelmente tendo que ir a pé, puxando o animal até a hospedaria. Pagou o preço do desconforto.
Ele pagou vários preços. Nós, querido, estamos vivendo numa sociedade inteiramente egocêntrica, narcisista, uma sociedade ávida por se proteger e proteger somente a si própria, pensando somente em seu próprio bem. Por último, o samaritano pagou também pela hospedagem. Muitas vezes, ajudar o nosso próximo dá trabalho, mas no início desta mensagem, deste artigo, a pergunta foi: o que fazer para herdar a vida eterna? Então, no final da sua explicação, Jesus disse: vá e faça o mesmo. Nesse momento, eu sugiro a você e a mim, né? Vá na contramão da religião, que te torna uma pessoa mais egocêntrica, e nos torna uma pessoa mais egocêntrica. Devemos querer o céu, mas também devemos fazer com que o céu possa ficar mais perto das pessoas que estão ao nosso redor. É isso aí. Um abraço.